Bem-vindo ao podcast A Bíblia Nossa de Cada Dia, onde mergulhamos nas Escrituras Sagradas, capítulo por capítulo, para encontrar sabedoria, orientação e inspiração para nossas vidas. Juntos exploraremos as histórias, os ensinamentos e os temas profundos da Bíblia, descobrindo como a palavra de Deus pode nos transformar e nos ajudar a viver uma vida plena e significativa. Prepare-se para uma jornada de fé, conhecimento e crescimento espiritual. Nós vamos meditar hoje em Levítico capítulo 10. Antes da gente falar sobre o capítulo 10 propriamente dito, vamos voltar só um pouquinho. No capítulo 9 nós vimos Deus receber as ofertas feitas por Arão, que ele fez por si mesmo e também pelo povo. E um capítulo antes até, capítulo 8, nós vimos a consagração de Arão e de seus filhos. Por que eu quis fazer essa observação antes da gente entrar no capítulo 10? Porque, queridos, logo neste capítulo, logo no início do capítulo, dos versos 1 até o verso 7, nós vamos ver 2 filhos de Arão serem mortos, por terem feito diante de Deus aquilo que ele não tinha pedido, de um jeito que ele não tinha pedido. E é tudo muito repentino, não só porque está um capítulo atrás do outro, mas porque pela estrutura do texto, a impressão que dá é que, eles estavam participando daquela cerimônia e 2 filhos de Arão tomaram uma atitude que não foi pedida por Deus, não foi feita da maneira que Deus prescreveu, e isso trouxe sobre eles juízo. Sim, 2 filhos de Arão caíram mortos. Então vamos lá, logo no versículo 1, a gente vê então Nadab e Abiú, filhos de Arão, que haviam sido consagrados ao Senhor, pegando o incensário, colocando fogo dentro dele, colocando o incenso e indo diante do Senhor. E nesse mesmo versículo, nós vemos 2 coisas que Moisés ele nos comunica quando ele escreve esse texto. Ele vai dizer que eles trazem fogo estranho na presença de Deus, e a gente não consegue entender o que foi esse fogo estranho, não fica muito claro. E além disso, Moisés nos diz que eles vão oferecer algo que ele, o Senhor Deus, algo que ele não lhes havia ordenado. E o resultado dessa atitude desses 2 filhos de Arão está expresso no versículo 2, que eles são consumidos pelo fogo do Senhor imediatamente e são mortos. E a justificativa, a explicação disso está no versículo 3. Eles foram mortos por causa da santidade de Deus. Então Moisés vai até Arão e diz, olha, foi isso que o Senhor me disse, eu vou mostrar a minha santidade naqueles que se cheguem a mim, e eu vou ser glorificado diante de todo o povo. E a Bíblia vai dizer no versículo 3 que Arão se calou. Arão escutou essa explicação da parte de Moisés, dizendo que, olha, foi isso que Deus me disse, e Arão simplesmente ficou em silêncio. Foi uma demonstração bem prática de tudo aquilo que a gente tem visto até aqui, da necessidade do derramamento do sangue, das ofertas, do fato de que Deus ele era muito claro ao explicar o que era para ser feito e o que não era para ser feito. Enfim, aqui nós vemos que os filhos de Arão, tribo que foi escolhida, família que foi escolhida, pessoas ungidas, consagradas, cujo sacrifício havia sido feito, tomaram uma atitude fora daquilo que era a vontade de Deus e a consequência foi imediata. E sim, com certeza Deus mostrou a sua glória e o seu poder, até mesmo no sentido de dizer, não é porque eles são especiais, não é porque eles são consagrados, que eles têm neles próprios qualquer tipo de honra que esteja distante da minha honra. Deus era aquele que deveria ser honrado, o digno da adoração, e aqueles que estavam a serviço de Deus não tinham o direito de fazer nada que lhes desse na telha e oferecer ao Senhor como se tivesse sido pedido por Deus. Não, o que Deus queria como sacrifício, oferta, etc., ele havia dito exatamente como deveria ser feito, na hora que deveria ser feito. Os sacrifícios eram necessários, porque o sangue do animal era o que ia cobrir o pecado do povo. Eles não podiam se aproximar do Senhor dessa maneira ou de qualquer outra maneira que Deus não houvesse prescrito. Eles não podiam fazer nada de acordo com o que eles achavam. Em tudo, havia uma maneira de Deus para fazer para que fosse aceito. Bem, quando Moisés então fala com Arão, o que Deus havia dito, ele se calou.
E dos versos 4 ao verso 7, a gente vai ver o que Moisés vai dar de orientação específica nesse momento. Poxa vida, os filhos de Arão caíram duros ali, mortos, fulminados. Então Moisés vai chamar ali os primos de Arão, né, os filhos do tio, Misael e Elfazã, e eles vão então retirar os corpos de Nadab e Abiú e levam eles para fora do arraial. E ainda Moisés vai dar uma orientação para Arão e para os 2 filhos dele que ficaram, Eleazar e Itamar. Vai dizer, olha, vocês não devem chorar os mortos como todos têm direito, né? Vocês não devem prantear, como geralmente se pranteia, né? Desgrenhar os cabelos, rasgar as roupas. Nenhum daqueles sinais que ao povo era dada a liberdade de expressar a sua dor, eles não deveriam fazer, porque isso poderia trazer sobre eles morte e grande ira sobre toda a congregação. Ou seja, o restante do povo poderia prantear, mas eles não. Eles deveriam ficar próximos da porta da tenda do encontro, porque sobre eles, e essa é a justificativa que estava no texto, sobre eles estava o óleo da unção do Senhor. E aqui, eu não sei você, mas lendo esse texto eu fiquei pensando, uau, Deus, quando o Senhor os separou para si, quando o Senhor os separou para o seu serviço, eles deveriam colocar o servir na casa lá do Senhor, né, no tabernáculo da presença do Senhor, com os sacrifícios. Isso deveria estar acima, vamos dizer assim, acima de toda e qualquer situação familiar, até mesmo em relação à morte. Deus muito provavelmente estava incitando através da vida de Arão e da vida dos filhos dele que eles deveriam sentir, obviamente, a dor, mas não deveriam se descabelar e mostrar como que se estivessem se rebelando contra Deus e ficando do lado da atitude dos filhos. Porque, afinal de contas, os filhos foram fulminados porque ofereceram diante de Deus algo que eles acharam que deveria ser tão da vontade de Deus na hora que eles acharam que deveria ser feito. Ou seja, eles ofereceram tanto uma coisa que não era do Senhor, como que era um fogo estranho, como no momento que não era para ser feito, algo que Deus não pediu. Isso é o que Moisés deixa muito claro. Bom, do verso 8 até o verso 20, nós vamos ver uma outra porção do capítulo. E Deus vai se dirigir aqui logo nesses primeiros versículos a Arão. Ele não vai falar com Moisés para falar com Arão, ele vai falar com Arão. E ele fala para Arão, olha, vocês precisam separar o santo do profano. Então no versículo 9 ele vai dizer assim, que eles não deveriam beber vinho ou bebida forte quando fossem entrar na tenda do encontro. Quando eles fossem entrar na tenda do encontro, eles deveriam fazer isso sóbrios, de maneira alguma tomar alguma bebida que poderia, vamos dizer assim, deixar os sentidos deles não no seu 100% da realização das atividades. Eles tinham que estar separados para o Senhor. E ele vai dizer no versículo 10 exatamente isso. Deus diz que é para separar o santo do profano. E até porque, no versículo 11 completa, para que eles ensinassem os filhos de Israel os estatutos do Senhor. Tudo aquilo que Deus ensinou através da vida de Moisés, ou seja, quando eles estivessem oficiando no tabernáculo, eles precisavam fazer isso, sem ter bebido nenhum tipo de bebida de vinho ou bebida forte. E, inclusive, esse trecho é uma justificativa para algumas pessoas que olham para esse texto, que é um todo, né? Eu estou dividindo em 2 partes, mas ele é um todo, para dizer, inclusive, que eles acreditam que o que Nadab e Abiú fizeram de estranho é que eles deviam estar embriagados. Então, porque entraram embriagados na presença do Senhor, foram fulminados. E aí, então, aqui ele vai dizer para Arão, olha, quem vai entrar na tenda do encontro não pode ter bebido vinho ou bebida forte. Enfim, pode ser que isso seja uma verdade, pode ser que não seja, e pode ser que Deus estivesse apenas explicando para ele, olha, vocês precisam se santificar. Tem que ter uma diferença entre o santo e o profano, não podem fazer as minhas coisas da maneira como vocês acham que devem fazer. Dos versículos 12 ao versículo 15, Moisés então vai falar para Arão e para os seus filhos comerem a oferta de cereais que sobrou das ofertas queimadas, assim como eles deveriam comer no local que o Senhor havia orientado, né? O peito da oferta, a coxa da oferta e tal. Só que aí nos versos 16, 17 e 18 a gente vai ver uma situação em que o sangue da oferta pelo pecado não havia sido levado para dentro do santuário. Por quê? Moisés vai perceber que a oferta pelo pecado havia sido queimada e não comida como deveria ter sido. Porque com a morte, com a oferta errada lá de Nadab e Abiú, aquele momento da oferta ficou um pouco bagunçado. Então, ele se indigna com Eleazar e Itamar, porque afinal de contas o Senhor tinha dado a eles para que levassem, né, a iniquidade da congregação e fizessem a expiação do pecado por eles. Eles deveriam ter comido essa oferta no santuário como Moisés tinha ordenado.
Só que então no versículo 19, Arão dá uma resposta para Moisés, que a Bíblia vai dizer que Moisés então ficou satisfeito, e Arão vai dizer para ele, olha, apesar dos filhos deles terem feito a oferta pelo pecado e pelo holocausto, tudo aquilo que tinha acontecido, tudo aquilo que, né, Arão já havia feito a expiação pelos pecados, e eles foram lá e pecaram e foram mortos. Então Arão diz, olha, será que se hoje eu tivesse comido a oferta pelo pecado, será que isso teria sido aceito aos olhos de Deus? Arão tinha no seu coração o temor de que, pelo fato dos filhos dele terem pecado e feito algo errado diante do Senhor, talvez ele não estivesse digno de se achegar diante de Deus e cumprir com o sacrifício. E então Moisés entende que o que houve no coração de Arão não foi uma rebeldia, mas foi mesmo um temor, uma insegurança de saber, será que eu deveria ter comido? Diante do que meus filhos fizeram e foram mortos, o Senhor não aceitou o que eles fizeram. E aqui acaba o capítulo. Se eu fosse aplicar para as nossas vidas, e esse capítulo é um capítulo muito forte, porque a gente fica pensando, e eu acredito na Bíblia de maneira literal, né? Se diz aqui que eles caíram mortos pelo fogo de Deus, eu realmente acredito que eles foram oferecer para o Senhor. A gente não entende o que é o tal do fogo estranho, eu não entendo, né? Mas a gente sabe pela palavra que eles foram oferecer para o Senhor uma coisa que Deus não pediu, numa hora que Deus não mandou fazer. E eles foram fulminados. Não é porque eram filhos do sacerdote, não é porque eram as pessoas, a família escolhida, não é porque eles iriam ficar lá fazendo sacrifícios, que eles eram especiais e né, estrelinha para eles, eles podiam fazer diante de Deus o que quisessem. Não era assim. E claro, eu aplico esse texto na minha vida, né? Eu aplico na minha vida, e se você achar que faz sentido, aplique na sua. Não no sentido de lei que eu vou ser fulminada. Nós, graças a Deus, temos o sacrifício de Jesus Cristo, que abriu um novo e vivo caminho, e hoje nós não vivemos um período mais de lei, mas nós vivemos um período de graça. Mas apesar disso, né, não tenho no meu coração que a gente deva viver a vida de maneira desordenada, ao contrário, esse texto fala ao meu coração a respeito da seriedade, que é nós sermos escolhidos por Deus para fazer algo para Ele. E mais uma vez, eu vou dizer que não tem a ver com cargo de igreja não, estou falando de coisas que nós somos chamados para fazer como cristãos, como embaixadores do reino de Cristo. Nós temos que ser muito sérios com a unção de Deus que nós carregamos, como mães, como esposas, como vizinhas, como pessoas que convivemos com outras pessoas, somos embaixadores de um reino que vai conosco onde quer que nós venhamos a ir. Portanto, eu aplico esse texto de hoje para nos trazer a seriedade de carregar o reino de Deus, de carregar a presença do Senhor, o Espírito Santo conosco, porque onde nós formos, nós estamos representando um reino. Eles morreram porque fizeram diante de Deus um negócio do jeito que Deus não pediu, numa hora que Deus não pediu. Então, que Deus, em nome de Jesus, nos dê discernimento para sabermos o que Deus quer que nós façamos, no modo como Ele quer que seja feito. Não porque vamos ser fulminados se fizermos errado, mas porque se fizermos alguma coisa que Deus não nos mandou fazer, a gente vai atrair sobre nós peso, tristeza, a gente vai atrair sobre a situação insucesso, né? Porque a gente faz uma coisa sem ser da direção de Deus, vai sendo fórceps. E se a gente fizer uma coisa sem a direção de Deus que prosperar, vamos dizer assim, que der certo, só vai dar certo para ruína, você entende? Porque fazer sem a vontade de Deus, ok, tudo bem, você conseguiu dar cabo ao seu projeto, mas se Deus não estava com você, você perdeu tempo, né? Quando Moisés fala, Senhor, não nos deixa sair daqui se a tua presença não for conosco, é sobre isso, nós deveríamos andar nesse sentido. E eu acho que eu aplicaria para nossas vidas assim, né? Que Deus nos ajude a não oferecer fogo estranho diante dele, a não fazer aquilo que ele não nos pediu para fazer, na hora que ele não nos pediu para fazer, mas que a gente possa andar e ser guiado pelo Espírito, e que, caso o Espírito Santo fale conosco, olha, isso eu não mandei você fazer, que nós sejamos humildes para voltar do caminho para onde fomos e humildes para dizer, Senhor, me perdoa, eu errei, e até mesmo se desculpar com as pessoas e dizer, gente, me desculpa, eu tomei essa decisão, mas eu não sinto paz, eu não vou mais fazer. Eu realmente acho que tem que haver humildade nos nossos corações para dizer e assumir quando tomamos um passo que não tem nada a ver com Deus. É fogo estranho e vamos atrair para nós, vamos atrair para nossa família, para nossa história, enfim, consequência. Deus sempre nos dá uma chance para recomeçar. Então, graças a Deus, não somos fulminados, podemos nos arrepender das más escolhas que fizemos, o que fazemos, porque Ele nos aceita de volta. É isso. Deus abençoe muito você e eu te espero para nós meditarmos no capítulo de amanhã, se Deus quiser.
Até lá! E se você ficou até agora, não vai embora não. Agora é hora de você curtir, comentar, compartilhar esta palavra, porque se ela abençoou você, ela pode abençoar outra pessoa também. E lógico, se inscreva no canal, ative o sininho, assim você não perde os próximos episódios. Deus te abençoe e até lá!